Alô você, amigo, amiga enxadrista. Aqui, mestre Gerson Pérez falando do Clube Xadrez Online. De São Sebastião do Paraíso, onde estamos, vamos para São José dos Campos. Tawane, tudo bem? Olá, Gerson, tudo bem? Tudo bem, galera? Legal, eu falei São José dos Campos, mas ela fica dividida entre o trabalho dela em São Paulo e também onde ela mora, São José dos Campos. Tawane, antes da gente falar aí de onde você está, né, esse trabalho que você faz hoje, bonito de se ver, divulgando o xadrez, ensinando as pessoas. Vamos começar lá atrás, Tawane pequenininha, como é que foi o seu ingresso no xadrez, o que te despertou para jogar xadrez? Eu aprendi xadrez com 8 anos de idade, com meu cunhado, e logo então eu comecei a despertar o interesse, e como ele era um dos que o pessoal jogava na praça, e ele era um dos que mais fortes, né? Então, em pouco tempo eu comecei a dar trabalho, a vencer ele, a pouco, e aí ele chegou pro meu pai e falou que realmente eu gostava, tinha talento, que era uma coisa muito bacana de esporte para a mente. E aí meus pais imediatamente procuraram me trocar de escola e botar uma que fornecesse xadrez também, aulas de xadrez extras. Puxa, bacana. E na família, apareceu alguma outra jogadora ali, alguém, um jogador? Tem alguém na família como referência ou é só você enxadrista? Eu Não, sei que é uma família que gosta de futebol. Futebol, assim, Grêmio. O Grêmio, inclusive, se falar mal do Grêmio, ai, 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 dá problema. sim, a família é referência a futebol, eu joguei futebol, né? Tive que escolher entre os dois esportes, né, na época, mas sim, no caso é somente eu jogo mesmo, referência, meu pai sabe jogar, não, mas assim, é, só o movimento das peças, minha mãe não sabe nada, nem o bispo, o que é o bispo, ela sabe o cavalo, que é o mais fácil. Meu cunhado era o único realmente que jogava, que joga, que sabe também o movimento das peças, que era um pouco melhor. Mas não, referência do xadrez nunca tive na família, assim, histórico de ninguém, somente eu. Eu que comecei a jogar os torneios e comecei a competir. Até foi bom para meus pais, porque eu fazia escola, estudava normal de manhã, e toda segunda, terça, não, segunda, quarta e sexta eu fazia xadrez à tarde, que foi a melhor época para eles, pois a minha irmã mais velha, que cuidava de mim, meus pais tinham que sair para trabalhar e deixava nós três em casa, e minhas irmãs que cuidavam de mim. A minha irmã mais velha cuidava de mim e da minha outra irmã. E ela acabou casando com meu cunhado, que me ensinou xadrez. Teve filho muito nova, muito nova. E com 8 anos, a minha mãe não conseguia pagar uma babá, pagar alguém para cuidar de mim. E o xadrez meio que foi também um meio de eu poder ficar num local em segurança e jogar xadrez. E no caso, depois eu comecei a competir. Tá, aí um dia específico você chegou e falou para a família, olha, tá na hora agora de ganhar o mundo. Você decidiu ir para São Paulo. Como é que foi isso? Que idade que você tinha? Foi um choque na família? Não, pior que não foi um choque na família. Eu sempre falei para minha mãe que eu queria sair de casa cedo. Todo mundo fala que eu sabe da parte que eu queria sair, realmente, por causa de jogar xadrez. Foi fácil na época, porque eu namorava um rapaz de São Paulo, volta e meia eu vinha jogar torneios aqui, visitar ele. Então, meus pais ficaram mais tranquilos de ter alguém para me dar o apoio, para me ajudar. Mas eu sempre já falei para meus pais que eu queria sair de casa cedo, porque, no caso, que era o meu primeiro sonho, era um sonho até idiota, porque meus pais nunca tiveram, assim, condições financeiras de ter uma casa maravilhosa. E eu dormia na sala, nunca tive, assim, uma cama, um quarto para mim, nem eu, nem minhas irmãs. O primeiro sonho, eu falei para minha mãe que eu queria sair de casa para ter um quarto. Era o meu primeiro sonho e, tipo, é idiota, sabe? E então eu sempre falei pra minha mãe que eu queria sair de casa cedo, que eu ia embora logo, que eu ia montar minha vida, porque eu não queria mais dormir no sofá, dormir no chão, assim, na sala.
ou aonde tivesse que dormir, né? Então, na época, eu sempre falei para meus pais, tipo, eu vou sair de casa por isso. O xadrez foi, assim, um gancho, sabe? Porque depois eu conheci o xadrez, eu fui melhorando, fui me dedicando, mas foi só um gancho mesmo, porque a minha primeira vista, desde criança, porque eu morria de vergonha, às vezes eu tirava nota baixa na escola, porque eu não queria que ninguém fosse à minha casa e visse que eu não tinha onde dormir. Então, era muito difícil isso. Na parte também que eu sofri bullying foi quando eu fui obrigada, um dia uma menina apareceu na minha casa falando que queria fazer trabalho comigo, e ela olhou, entrou na minha casa e viu que eu não tinha onde dormir, sabe? E aí ela contou para todo mundo na época da minha sala que ficaram me zoando, e eu sofri muito nessa época. Então, eu por muito tempo carreguei essa vergonha, e eu falei, eu não. Já para minha mãe na época, eu vou sair de casa, eu quero sair, eu quero. Um dia que você for me visitar, você olhe e veja que eu tenho um quarto, sabe? Eu tenho onde dormir. Então, o xadrez na época foi um gancho, meus pais nunca ligaram em deixar eu realmente sair, conquistar minha vida, porque eles sabiam que não tinham assim, grandes condições para me manter no xadrez ou para dar aquilo que eu queria. Eu achei que foi a melhor coisa. Eu, vendo aí a sua história, a gente lembra a jornada do herói, né? Jornada do herói é uma expressão que você tem um sonho, você tem aquela realidade, que é uma realidade difícil, e você tem lá na frente um sonho. Isso é muito bem contado pelos filmes de Hollywood. Então, você estabelece ali uma meta e trabalha para essa meta. Vendo a sua biografia, a gente observa que tem mais ou menos esse modelo, né? De uma família pobre, como milhões de pessoas aí espalhadas pelo Brasil, mas corre atrás do sonho. E à medida que a gente vai seguindo aqui com a entrevista, vocês vão observar que esse sonho, ele se concretizou, ele se realizou. A Tawane hoje é uma referência nacional, tendo jogado aí vários campeonatos brasileiros, já foi vice-campeã brasileira, já jogou Olimpíada, né? Então, esse sonho que você imaginou aí, felizmente ele se concretizou, e vamos continuar contando a jornada do herói aí, toda essa trajetória bonita que você traçou. Beleza, chegando em São Paulo, como que foi então para poder se manter no xadrez? Opção de aula, opção de jogar torneios, como que você fez para se manter na área? Eu sempre falo disso porque é muito bonito quando a gente vê um artista conseguindo sobreviver, conseguindo se manter dentro da sua área. Alguém que decide ser um cantor, alguém que decide ser um ator, um pintor, ou seja, você conseguir se manter na área, e você conseguiu. Como é que você fez nos primeiros anos, quando chegou em São Paulo? Quando eu cheguei em São Paulo, eu morei com uma kitnet, eu dividia a kitnet, que era cozinha, banheiro e quarto-sala, né? Um quarto só, uma coisa pequena, com umas 2 pessoas. E foi um ano, acho que difícil, porque em 4 meses onde eu estava era tipo meio que embaixo de um morro. E logo que eu cheguei em São Paulo, 4 meses, teve uma enchente, né? E eu acabei molhou tudo, perdi muita coisa, muita roupa, e ainda não. Eu botava dentro da mala, ficava assim, meio que no chão, perdi muita coisa, assim. Saí de lá, fui para morar numa república, onde eram 18 quartos. Eu pagava por um quarto, mas dividia com 18 quartos, não eram mais de 30 pessoas, eram várias famílias que tinham crianças, inclusive. Foi uma fase difícil, né? Tinha traficantes, tinha pessoas drogadas, viciadas, era bem pesado lá. Mas eu aguentei até onde eu pude, até onde tinha, porque era o que o dinheiro dava para pagar. Nesse meio tempo eu trabalhei, eu trabalhei muita coisa, trabalhei em loja de sapato, trabalhei em recepcionista,
trabalhei em roupinha de bebê, até eu me encontrar. Foi quando o Ivan Petrovich, que vendia já há muito tempo livro de poesia no MASP, falou para mim que, que eu poderia vender alguma coisa no MASP, trabalhar por mim, porque ele viu algo em mim que ninguém tinha visto, que realmente era para ser vendedora, né? Ele falou que eu vendia muito bem, eu tentava bater as metas no trabalho, e ele falou para mim que eu estava 1 ano já na cidade, mas eu não tinha estudado nada, não tinha feito nada na questão de xadrez, porque eu precisava realmente fazer um dinheiro para pagar o quarto, para poder pagar a comida, o alimento. Eu não estava conseguindo manter os dois, assim, estava sempre no limite, sempre. Então, foi aí que eu comecei, ninguém sabe, mas eu comecei a vender, acho que eu vendi por 1, 2 meses, poesias, assim, peguei umas na internet que já existiam, montei um livro de melhores poesias, vendi, comecei a vender, juntei um dinheirinho, e aí foi aí que, na verdade, antes de fazer o livro, eu montei um CD de videoaula, um DVD de videoaula, gravando tudo certinho, mostrando o tabuleiro, explicando passo a passo do básico. Eu vendi muito, nossa, foi um sucesso, foi assim, uma coisa muito bacana, foi um sucesso, muita gente comprou, porque na época era todo mundo tinha essa coisa de CD, né, 2011 era a época do CD, era de CD, e só que era um problema porque, assim, ao mesmo tempo que era a época, era de CD, eu, no caso, estava vendendo bem, mas a polícia era um pouquinho mais chata, porque tinha essas coisas de pirataria, então eu comecei a perder muito CD quando começaram a encher o saco meu e ver que era CD, mas deu para juntar um dinheiro, deu para pagar bastante as coisas, e aí eu comecei a escrever um livro nesse meio tempo. Eu escrevi um livro básico, bem simples, e aí eu mesmo imprimia, só que eu parei de imprimir porque, assim, tinha muito livro que as pessoas iam lá, reclamavam, devolviam, queriam trocar porque tinha algumas falhas. Não dava para mim toda hora ficar olhando o livro página por página, vários livros. Eu imprimia 10, 20 livros para tentar vender assim no dia. Tipo assim, fazia cada 2 dias impressão, vendia, tentava vender até tirar esses 20. Aí tinha muita gente lá reclamando ultimamente, rolou uma página, essa página tá falhada. E aí comecei a dar os problemas. Eu procurei uma gráfica que foi, assim, um apoio gigante, né? São amigos queridos que eu falo até hoje. Ficou fora, né? A parte de amizade e do trabalho que eles faziam para mim. Fizeram um valor muito baixo para mim, imprimiam meus livros, deixavam tudo pronto, tudo bonitinho, cortado, filadinho, assim. E eu comecei a vender. Eu aumentei um pouco do valor do livro, que na época eu vendia 10, depois comecei a vender a 20, justamente por causa da gráfica, do custo. E aí eu comecei a vender. Então, isso começou a explodir um pouco nessa parte de um comentar para o outro. Ó, quando você for lá no Master, foi uma menina que contou um pouco a vida dela, contou assim, 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 e você vai ver que é bacana, ela faz isso, né, para poder competir, pagar a inscrição do torneio, pagar a viagem. Então, tipo assim, um foi apoiando o outro. Aí muita gente ia no MASP, me procurava justamente porque sabia que dessa história que já tinham contado e ao mesmo tempo eles falaram, aproveitar o dia que eu for no MASP, vou lá ajudar a atleta. E aí, nesse boca a boca, meio tempo, uma pessoa da Folha de São Paulo entrou em contato comigo, foi um dia lá, pessoalmente, falou, olha, eu sou da Folha de São Paulo, eu gostaria de entrevistar você, uma história bacana, e a gente vai levar a tua história para ver se consegue patrocínio, para ver se... Então, essa foi a primeira matéria que eu fui, que realmente foi uma matéria que eu digo de sucesso, porque a Folha de São Paulo é muito grande, principalmente antes, que era muito mais visto, o jornal. E realmente, aí foi aí que abriu as portas. Foi outras entrevistas, foi chamando uma ali, uma aqui, até chegar no programa do Jô Soares, né? Exatamente. Aí agora é exatamente esse ponto. O Jô Soares foi o ápice, né? Porque em termos de popularização, divulgação, quando nós ficamos sabendo que você ia no Jô, imagina o xadrez sendo falado ali no Jô, a Tawane lá, então foi uma expectativa enorme. E como que foi esse contato, né?
da equipe do jogo, como que é toda a preparação, os bastidores. Conta aí aquilo que as pessoas não viram assistindo. Hoje, inclusive, é possível assistir, né? Eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo, vai ter o link para a entrevista, e aí vocês vão poder assistir essa bonita participação da Tawane lá no jogo. Conta aí os bastidores, como que foi o convite, como que é a chegada lá para a gravação do programa. Então, eles entraram em contato comigo, vou falar que deu um frio na barriga, acho que nunca tinha ficado tão nervosa, assim, em alguma entrevista, que eu não sou muito nervosa, mas, assim, espontânea. Mas eu fiquei. Falaram que realmente não tinha cortes, né, não tinha corte nenhum, que eu falaria pro Jô e ia pro ar direto, que foi a parte mais difícil. Falei, nossa, espero que não falar besteira. Mas, ao mesmo tempo, eu descansei quando eu vi que não era ao vivo, né? Não é nada ao vivo. Apesar de não ter cortes, mas não era ao vivo. Eles fazem algo para fingir, para mostrar que é ao vivo. Eu gravei de tarde, são várias gravações do dia, e aí eles vão ver quando eles vão encaixando. Você vai ser hoje, amanhã. Eles fazem 2 entrevistas, 3 na segunda e 3 na terça, e vão jogar de segunda a sexta. E aí, quando eu gravei, eu não sabia o que ele ia me perguntar, eu não sabia. Na verdade, foi tudo assim, espontâneo, não teve nada assim, você vai ensinar pro Jô, um tabuleiro vai ser assim. Tanto que a única coisa que eu perguntei é se teria um tabuleiro, ia ter um tabuleiro lá para mim demonstrar para as pessoas, e falaram que iam conseguir, que eles iam arrumar. Eu só sabia do tabuleiro. Tanto que eu levei, na época, presentes para ele, que muita gente que ficou sabendo queria que eu levasse. O pessoal de Mogi, quando eu representei e joguei a cidade, deram um livro e um ursinho para ele. Eu entreguei, só que assim, não deixaram nada fazer ao vivo. Porque o João não poderia, ele explicou que não poderia ter merchan, né? Não poderia divulgar, chegar lá, ó, tal pessoa enviou isso, tal. Então, que foi muita gente quis que eu fizesse. Eu levei, eu entreguei todos os presentes, não fiquei com nenhum presente. Até mesmo. Só que assim, eu não consegui mostrar ao vivo, eles não deixaram. Tentei até esconder um ursinho, mas não deixaram. Passaram por mim, viram que eu tava levando. Não podia estar portando o celular, nada, tipo assim, tinha que realmente estar ali. E foi assim, eles me falaram pra mim, né, eu tenho até um e-mail até hoje, pra eu levar uma camiseta do Grêmio, que eles iam falar do amor pelo futebol. Eu fui. E falaram que iam, e lá eles tinham maquiagem, tinham roupa, tinham tudo. Então eu não precisava me preocupar com nada. E eu fiz isso. Então eu fui com uma roupa, aquela roupa eu não fui pra entrevista, eu fui normal. Levei a camiseta do Grêmio, fui vestida a camiseta do Grêmio, eu fui de shorts, botei um sapato, porque realmente eles iam dar tudo, né? Faziam tudo. E eu fui. Só que neste dia, eu ia gravar às 2 da tarde. Neste dia teve um problema que um jornalista da Globo falou alguma coisa naquele dia e todo mundo ficou com raiva dele e tentaram invadir a Globo, apedrejaram, tentaram invadir para pegar esse jornalista. Então tudo foi atrasado. Eu fui fazer entrevista às 6 da tarde. Eu estava lá desde a 1. Então fui fazer entrevista às 6 da tarde. Fizeram as 2, eu fui a última, fizeram as 2 antes rápidas assim, e a minha também. E no caso, tanto que não aparece, eles fizeram uma gravação com o Henrique Mackin, e no vídeo do YouTube não aparece, porque eles jogaram do jeito que tava, porque foi muito em cima da hora. Então, assim, quando foi em cima, eu tava me maquiando e maquiaram quem ia entrevistar primeiro, aí depois eu fui fazer entrevista junto com o Carlos Alberto Nóbrega, né? E aí maquiaram ele, deram a roupa para ele. E quando foi minha vez, estavam me maquiando, falaram, tem que subir já, porque não tem mais tempo, o Jô tem que ir embora. E eu fui com aquela roupa, eu fui daquele jeito mesmo. Não era a minha intenção, nunca foi. E não conseguiam me dar uma roupa. Tinham separado um vestido preto para mim. Eu lembro, o vestido preto nas costas, ele era de renda. Ele era um vestido muito bonito, de manga comprida. E aí eu ia estar com a camiseta do Grêmio na mão e falar da paixão, eles iam falar também do esporte, mas aquilo lá foi totalmente assim, fora do comum. Tanto que a moça ainda falou, não, mas ela não pode com essa roupa, é ruim e tal. Aí falaram, não, ela tem que ser desse jeito, não tem mais tempo, tá estourando o tempo aqui, o Jô já tá querendo ir embora, porque é muito senhor, né?
Então, quando eu entrei para poder ser entrevistado, eu sentei, o Carlos Alberto Nóbrega já estava sendo entrevistado no fim, e já passaram para mim ser entrevistada. Então, tipo, eu fiquei mais nervosa ainda. Eu não consegui me trocar, me maquiei, eles iam fazer um cabelo, fazer mais coisas, não consegui, foi tudo assim, muito rápido. Peguei um dia feliz e infeliz ao mesmo tempo. Não sabia, assim, se eles tinham algum script, alguma coisa para me passar, não conseguiram. Então foi naquele momento até que então eu não sabia assim da parte do Fischer. Quando ele perguntou então onde o Fischer venceu, eu fiquei com aquela cara assim, não sei, tipo, só confirmei o que ele falou lá, ele já viu que eu já não sabia, já mudou de assunto. Mas assim, eu tentei desenrolar bem, mas a história no momento como foi a entrevista foi essa. Entendi. Agora chegou um momento que você ensinou o Jô. O Jô, extremamente inteligente, curiosamente, não sabia jogar xadrez. E aí, como que foi ensinar Jô Soares as regras do xadrez? Foi bacana, foi legal. Eu descobri naquele momento que ele não sabia jogar, não sabia mesmo. Foi, como eu falei, foi muito espontâneo toda a entrevista, as perguntas, mas ele foi muito atencioso, muito gentil comigo. Eu entrei, né, não sentei, dei um abraço nele, comecei a explicar. Eu fui explicando, falei do mate do pastor, todo mundo acha engraçado, que é um mate rápido. Falei aí do livro, contei um resumão, né, que tinha. E foi bacana, mas eu não realmente não foi algo estranho, porque eu não sabia que ele não sabia jogar xadrez. Eu descobri naquele momento, quando falaram. Fico com o microfone na mão, na orelha, assim, escondido, bem pequeno. E quando eu tava conversando, eu tava olhando para ele deste lado, o microfone ficou do outro lado para não aparentar, não ver. E aí só mandaram para mim no meio do microfone falando assim: ele não sabe jogar xadrez. Então não fala muita coisa que você vai ter que ensinar ele. E eu só escutei. E aí eu peço uma cadeira, sento do lado dele, começo a explicar, a ensinar. E improvisei ali, né? Porque eu não tinha noção que eu ia fazer isso. E aí eu improvisei, falei algumas coisas, deixei ele dar o checkmate, expliquei como dava, deixei ele dar o checkmate, mas foi tudo muito espontâneo. Mas foi legal, depois eu voltei mais várias vezes como visitante para ver outras entrevistas dele, tirei mais foto com ele, mas foi bacana, uma experiência ótima para mim. Eu acho assim, como enxadrista e essa ideia de divulgar o xadrez, né, ali acho que contou muito bem a sua história, acho que o resultado final foi muito bacana. Agora vamos falar aí um pouco da Tawane professora. A Tawane tem um método dela de ensinar xadrez, você dá aula online, você dá aula presencial. Desde quando você está dando aula de xadrez? Foi desde o início que você chegou, você dividiu o seu tempo estudando xadrez, trabalhando em outras áreas e também dando aula? Ou chegou um momento, olha, o caminho agora realmente é ser professora? Eu, por exemplo, né, chegou um dia eu quis ser enxadrista. Eu vi que a forma mais segura, mais fácil, e também combinava comigo, eu sempre gostei de passar conhecimento para frente, era ser professor. Porque você tem aquela renda ali fixa ao mês, diferentemente do jogador que oscila mais. Além do que jogador, são poucos que chegam a um nível extremamente alto para poder se manter, né, como jogador. E quando é que você decidiu, então, dar aula? Então, eu não dou aula há muito tempo, não. Eu dou aula 3 anos, né, para o mesmo menininho, que é o meu xodó, o Gabriel. Ele comecei a dar aula para ele quando ele tinha 6 anos de idade. Foi a primeira aula, o primeiro contato que eu tive, assim, quando os pais de 2 crianças me procuraram. O primeiro menino já não dou mais aula, mas o Gabriel continua até hoje. Sempre fui apaixonada por criança, sempre uma conexão forte com criança. Eu sou louca por criança, extremamente apaixonada, amo. Se eu pudesse, eu cuidava, eu adotava todo mundo, abraçava. Mas foi meu primeiro contato.
não tinha experiência da aula, comecei a dar aula e vi que realmente é algo assim que talvez nasce com você. Eu me vejo hoje como professora de criança, de alunos, de criança. Tenho alguns alunos mais velhos, mas hoje em dia, mas na época, sem experiência nenhuma, eu vi que realmente eu tinha uma conexão com criança, porque além de ensinar, eu conseguia entender ela, conseguia saber o limite da criança, consigo brincar, utilizar a ferramenta do xadrez como método de brincadeira, para não deixar nada de enjoado, né? E nem algo chato. Então, ao mesmo tempo que eu vejo que a criança está no limite, a gente brinca com as peças, a gente dá risada, eu dou uma pausa, a gente volta. Então, assim, eu tento criar um laço tentei criar um laço na época e que foi algo positivo. E depois eu comecei a cada vez mais ter outros alunos. Comecei a dar aula numa escola, vi que não era o meu perfil, não sou. Eu acho que, assim, talvez eu consiga dar aula em escola, talvez eu goste, porém eu gosto de como posso explicar? Eu exercer a minha função, eu saber qual que é a matéria que eu tenho que dar, o que eu vou explicar, se eu achar um momento que realmente a criança esteja no limite, a gente faça uma brincadeira como um xadrez. Eu não gosto daquela aula que é obrigatório fazer um trabalho, obrigatório ter nota, fazer prova, que era onde na escola onde eu comecei, era muito, eu falo até brincar, falava que eles eram muito militares, porque eu tinha que levar o xadrez realmente a sério, como uma matéria séria, eles tinham que ser firmes, tinha nota, tinha falta, eu tinha que fazer trabalho, prova, e eu tinha que forçar eles a ter aquele xadrez rígido, que já não é o meu perfil. Eu não quero que a pessoa seja obrigada a jogar xadrez. Eu quero que ela busque o xadrez, ela queira jogar xadrez. No momento que ela está em alguma coisa que ela não gosta, eu já me sinto como jogadora e professora ofendida, porque ninguém é obrigado a jogar. Tem meus sobrinhos, eu não briguei ninguém, eles detestam xadrez. Que é engraçado, eu tenho 5 sobrinhos, uma nasceu agora, mas os outros 4 não gostam, não querem, nunca ficaram assim, fascinados com xadrez, e eu nunca forcei, nem ensinei, não gosta, não gosta. E respeito, então eu achei melhor sair da escola, comecei a procurar aulas particulares mesmo, e aí eu comecei a dar aula online, aí eu vi que realmente, né, que a era da conexão da internet hoje boa, que hoje todo mundo tem acesso, todo mundo tem computador, acesso à internet, busca as informações online e, ao mesmo tempo, ela não gasta com transporte para vir até a mim e eu também não gasto para ir até ela. E tem esse desgaste também de tempo da locomoção e cada um fica no seu local e dá essa aula. Eu acho super tranquilo e é um meio que eu vi que realmente eu gostei. Legal. Bom, eu vou deixar na descrição aí o contato da Tawane, né, para aqueles que tiverem interesse em fazer uma consulta sobre aula, vai poder fazer um contato direto com ela. Tawane, agora vamos falar de xadrez de alto nível. Você é uma jogadora titulada, você é uma mestra nacional, você tem participação em torneios internacionais, já foi até uma Olimpíada, você já disputou várias finais de brasileiro, inclusive foi vice-campeã em 2017. Então você tem um perfil de jogadora, né, de elite, é uma jogadora profissional, né, conseguindo excepcionais resultados aí no feminino. Nós jogamos em 2016, você tem um estilo muito difícil de enfrentar, porque a Tawane, ela é lutadora, ela leva para o tabuleiro como ela é, né, o perfil dela é de lutadora, ela leva para o tabuleiro também. Mas, curiosamente, ela não é aquela jogadora que vai para cima com tudo, que sacrifica e tal. Não. Ela é uma jogadora, né, que joga com as bases do xadrez, ela lida ali com fundamentos estratégicos, só que ela bota pressão. Toda hora, ela faz aquela jogada chata que vai espetando você. Então,
fala um pouco de estilo e também em jogar em alto nível aí no xadrez feminino nacional. Bom, eu gosto de jogar uma posição tranquila, assim, posicional, mas também eu gosto de tomar iniciativa, realmente. Eu não gosto de me sentir sufocada, presa, de jogar para trás. Eu não me vejo, por exemplo, numa posição que eu tenha que contra-atacar. Eu não gosto de ser atacada em nenhum momento. Mas me dou muito bem com posições que eu tenho que, por exemplo, melhorar um cavalo. No caso, se eu me ver numa posição com bispo mal, conseguindo me livrar do bispo mal. Posições assim, que você vai se ajeitando, né? Um ponto aqui, um ponto ali. Gosto muito do estilo do Steinitz. Eu vi muito as partidas dele, inclusive não vou lembrar contra quem, agora fugiu o nome, mas uma posição que ele tá de brancas e que ele... Bom, eu vi um artigo na internet que fala que ele, no momento, falou que naquela posição ele tá ganho. Aí eu fiquei olhando, falei, nossa, como que ele tá ganho aqui? E ele começa a fazer lances de vantagem, estática, dinâmica e bastante profilaxia. E eu acho que a paixão vem disso. Então, simplesmente ele joga, por exemplo, um peão para dar um respiro para o rei, e as pretas está totalmente em zug, todos os lances que fizer, vai dar iniciativa para as brancas. Elas fazem só um lance que talvez futuramente pode vir a calhar das pretas criar um ataque, e ela deixa tudo estagnado, né? Quando ela abre ali o respiro para o rei já está mais solto e não vai ter mais problema nenhum. As pretas agora deixa na mão, passa um lance, ela deixa na mão das pretas. Tudo que as pretas for fazer vai ser um lance de melhora das peças das brancas, e achei incrível. Então eu falei, eu quero esse xadrez, eu gostei desse xadrez. Então, que busca iniciativa. Então, todos os lances foi um pouco ali. Ele troca as damas e tenta ganhar um meio jogo final, arrematando todas as peças, deixando todo o adversário preso. Então é algo que eu gosto, deixar o outro preso, não eu. Então, essa iniciativa aí. Se intuitivamente eu vejo que tem um ataque no rei, um ataque de alguma maneira, e essa eu não vou perder. Às vezes até não tem ataque, mas eu falo, não, agora já abriu tudo aqui, o rei já tem ataque. Legal. E conta então da sua experiência Olimpíada 2016, você jogou Olimpíada, onde é que foi, e dos brasileiros femininos. A Olimpíada foi no Azerbaijão e na terra do Kasparov. Foi lindo. Nossa, eu vou falar que foi a melhor experiência de xadrez da minha vida, porque o país todo sabia que você estava, não que você estava jogando, mas que tinha um campeonato. Os táxis, cara, se os táxis entravam, o táxi estava adesivado com o torneio. Tinha as peças adesivadas com o nome Uau, que isso, World que Championship. fantástico. Tipo, de noite, uma das torres, de umas torres gigantes lá, que era muito alto, eles fizeram uma iluminação, cara, muito... Eu até falo expressão muito louca. Que as peças, eles deixavam as peças como se fosse um pisca-pisca. Vinha uma luz com a imagem do xadrez. Aí apareceu o bispo, o cavalo, a torre. Ficava passando na imagem pela torre inteira, assim, colorida. E eu falava, nossa, tipo, genial. E tinha uma praça gigante, cada praça tinha um xadrez gigante. Eu até tirei foto. Na praça, tipo assim, ela é muito grande, então cada ponto da praça tinha um xadrez gigante. E aí tinha a hashtag Baku, onde era o local, tinha a hashtag World Championship, tinha cada hashtag Chess. Então, assim, eles trouxeram, o país trouxe todo mundo pro torneio, né? Todo mundo tava sabendo o que tava rolando, tava acontecendo. Foi muito bem receptivo, tinha ônibus que eles te traziam do seu hotel pro local de jogos, local de jogo pro hotel. Quando acabava as partidas, o hotel estava preparado para servir a janta fora do horário, te servir. Então, assim, foi tudo muito bem lindo.
pontos negativos. Eu fiquei nervosa. A primeira Olimpíada, acho que todo mundo fica nervosa. Acho que na verdade, todo mundo que eu vi até o momento que disputou a Olimpíada ficou nervosa no primeiro momento e até perdeu para pessoas com rate menor. Tipo assim, que se não realmente se for jogar de novo, não vai perder. Mas o nervosismo está falando mais alto, porque você sabe que todo país seu que você está defendendo, está olhando, porque é transmissão ao vivo, é a primeira vez, você fica mais nervoso ainda, você tem que respirar fundo e tentar deixar isso para lá, mas não, o peso cai sobre você e você cada vez fica mais nervoso quando você pensa no país, na família, nos seus amigos, todo mundo olhando, que você precisa dar o seu melhor e toda vez que você pensa em dar o seu melhor, aí mesmo que você faz lances para trás, aí você faz lances horríveis e desmorona tudo, mas eu quero ter a chance, a possibilidade de jogar de novo, eu acredito que não vai ter mais o nervosismo, já sei como que é uma experiência, essa parte de jogar por equipe, eu sei, já peguei a experiência, sei que às vezes eu tenho que empatar a posição porque o match já está garantido, eu não preciso forçar, porque o importante é o match, não a minha vitória. O meu orgulho de, vou vencer porque eu tô melhor. Não, é o match. Se eu acho que eu posso arriscar o match, eu preciso jogar pensando na equipe. Então, 2,5 e meio é muito melhor, porque você tem os 3 pontos ainda da vitória do match. Então, e se eu tô numa posição que eu tô inferior, que a pessoa pediu empate, mas eu tô perdendo o match e a vitória minha empata, não importa, porque se eu empatar, eu vou perder o match e não vai mudar nada, porque a gente vai zerar, eles vão para 3 pontos a mais. O match conta muito. Então, eu não posso pensar em mim, não posso ser o que eu quero. É o que o técnico quer, na época era o Quintiliano, eu tinha que perguntar, posso empatar? Não, você pode. Ele olhava, via, pode. Não pode. Então, eu tinha que pensar muito, muito, muito na equipe. E eu tive uma vitória muito expressiva, que empatou o match, foi contra uma WMI. Foi muito importante para mim, inclusive, porque eu perdi a primeira com uma menina com menor rating, uma posição 1000 vezes melhor, onde eu tomei um golpe, um duplo, em um. Então, assim, para mim foi importante aquela partida, as outras que eu consegui me manter, e eu gostaria realmente de uma nova oportunidade. Não sei se vai ser esse ano, mas para o próximo pode ter certeza que eu vou estar 100% preparada. Vou voltar agora esse ano e o ano que vem com cabeça bem no xadrez para, se não for esse ano, mas no próximo eu vou querer estar. Legal. E brasileiro, você consegue lembrar quantos? Porque foram muitos brasileiros que você jogou, desde o período que era aberto até esse agora, de mata-mata. Sei. Então, o brasileiro ele é engraçado porque, por exemplo, teve agora um começo esse ano, mas não conta como 2020, conta o ano anterior. Quando eu fui em 2017, vice-campeã, eu ganhei em 2018. Que é muito engraçado. Mas eu jogo, acho que desde 2012. Eu joguei em 2012, fui bem, se não me engano, fiquei em quarto, 2012. Aí depois eu joguei que era pré-olímpico também, né? Contava para a Olimpíada, e eu fui bem. Aí 2013, eu não lembro que eu não fui mal, 2014. Aí 2015 e 2006 eu não lembro minha colocação, mas talvez 2016 eu acho que foi um pouco até melhor, porque eu já comecei a estar treinando. Eu comecei a treinar junto com o brasileiro. E aí, tanto que 2016 eu treinei muito bem. Eu comecei no começo do ano 2016. Fui um pouco melhor, não fui, nem fiquei entre as 3, mas eu fui um pouco melhor já. E aí, 2017, eu já estava treinando o ano inteiro. Eu lembro que eu fiquei em quarto também, ou quinto, entre as primeiras. E aí, 2018, que foi para 2018, que no caso é um ano antes, eu fiquei em segundo. E aí já foi a final, né? Foi final fechada. Fui convidada, e aí eu consegui ficar em segundo. Aí no ano seguinte eu já estava classificada direto, porque primeiro vice-campeã e vice eram classificadas direto. No ano seguinte eu consegui. Não, aí não fui tão bem. Eu acredito que eu fiquei, acho que em quinto, sexto, não fui tão bem. Que eram de 10. E aí depois, o outro ano seguinte foi 16 meninas. Fui eliminada, aí foi para eliminação, aí fui eliminada na semifinal. Semifinal não, minto, nas quartas de finais.
Peguei a Katia também nas quartas de finais, fui eliminada. E aí, esse ano eu fui eliminada já na primeira fase, também contra a Katia. E eu quero, como eu falei, eu quero voltar esse ano para ano que vem ter um resultado mais expressivo no torneio fechado. Mas é bacana. Eu ainda acho, por questão de gosto, eu prefiro pontos corridos. Eu, Tawane, prefiro pontos corridos. Eu acho mais interessante. Você perde uma, mas você pode buscar as demais. Essa parte de eliminatória, ainda não conseguia me adaptar à estratégia do jogo. Que você se desmotiva, você empata uma, você é obrigado a jogar e ganhar, ou se você perde uma, você é obrigado a ganhar outra. Então, essa obrigação de ganhar, ainda não tenho essa habilidade de ser tão fria em querer vencer, tipo assim, precisar vencer e me botar como obrigação alguma coisa. Isso eu tenho que ainda conquistar. Legal. Então, Anny, você chegou a jogar Campeonato Brasileiro de categorias? Chegou? Sim, joguei É? muitos, nossa! Eu joguei, o primeiro Campeonato Brasileiro que eu joguei foi em 2004. Foi, assim, incrível pra mim, fiquei em segundo lugar. Tipo, eu nunca joguei na vida, fiquei em segundo lugar. Eu tinha 9 anos, eu, tipo, não tinha nenhum ano, eu tinha um ano de xadrez, eu estava aprendendo ainda o movimento das peças. Fiquei em segundo lugar, assim, foi este torneio que me alavancou. Que realmente meus pais começaram a levar literalmente a sério para eu realmente dar continuidade, porque eu fui para Colômbia, minha mãe viajou pela primeira vez de avião na vida e ela foi conhecer um novo país. Eu consegui dar essa oportunidade para minha mãe, né? Em 2004 a gente foi para Colômbia, foi surreal. Eu falei, nossa, outro país, né? Então, tipo, igual como eu contei, da onde eu vim, viajar de avião e conhecer um outro país nunca foi assim, mesmo que eu queria jogar xadrez e levar a sério, nunca foi assim, nenhuma da minha família, ninguém tinha viajado, minhas irmãs, ninguém, acho que até hoje. Então, na época foi surreal, assim, você vindo de uma cidade pequena, você não ter nada e no outro dia você tá conhecendo um país, sabe? Você tá indo. Eu joguei em Batatais, tá indo para Batatais, São Paulo, conheci um outro estado, e de repente você tá indo para outro país. Eu levei muito a sério. E aí, eu lembro que os outros anos eu sempre bati na trave, sempre. Era impressionante. Era eu e Amanda Marques. Amanda Marques campeã, eu em segundo ou terceiro. Eu sempre perdia para ela. Era muito competitivo. Em 2016, não, 16 não, minto. 2006. Eu bati na trave mais ainda quando ela havia perdido para outra menina, acho que para Daphne. Eu ganhei da Daphne e aí cheguei na última partida, eu e a menina com a mesma pontuação, a gente empatou. Se eu venço e ela empata, eu era campeã. Se eu empato, ela empata e ia pro critério. Se eu perdesse, ela empatasse ou ela vencesse, ela seria campeã. Ela pegou a irmã dela na última rodada e empataram muito rápido. Ou seja, só precisava ganhar. E empatar ainda ficava eu e ela. O nervosinho falou alto quando eu vi. Quando ela saiu andando assim, empatando com a irmã dela, eu falei, nossa, agora você depende de mim. Pronto. Aí foi que eu perdi a posição totalmente ganha. Eu tava totalmente ganha, eu perdi pra mim mesma, até falo até hoje. Acho que eu fiquei em terceiro ou quarto. Acho que quarto, que eu ganhei medalha, não foi troféu. Tipo, muito. Falei, meu, o que eu fiz? Eu fiquei muito chateada. Foi o meu ano que eu joguei fora. Mas aí depois eu consegui em 2012. Fui meu último ano sub-18, que era o último ano que eu tinha a obrigação de ganhar. E aí eu venci sub-18, aquele negócio saiu de mim e falei, nossa, viva. E aí, nesse mesmo ano, eu joguei o sub-20. Fui jogar o sub-20, mas eu tinha mais tempo ainda para jogar, mas eu fui jogar, acabei vencendo. Por incrível que pareça, eu venci ganhando da Amanda Marques, né? Que foi sempre aquela menina que eu admirava, que eu morria de medo, que sempre me venceu. Então eu venci um campeonato ganhando dela, que meus pais brincavam muito, falavam assim, pegou a Amanda Marques, vai perder. Então, foi uma coisa assim bacana para mim, e aí eu consegui conhecer um outro país. Eu já estava morando em São Paulo. Consegui em um outro país, foi a Grécia com tudo pago. Na época eles davam tudo pago, a CBX. Hoje não mais. E já caminhando para a gente finalizar essa reportagem bacana com a Tawane,
Então, o xadrez de alto rendimento exige muito esforço, muito empenho e muita técnica. Essa técnica, para a gente adquirir sozinho, é mais difícil. E aí é sempre bom a gente ter um treinador. Quem é que treinou você? Bom, quando eu comecei, há muito tempo atrás, eu tinha um PETA, que ele não era treinador forte, não é conhecido. Ele é conhecido onde eu cresci, na Palhoça, que fica dentro de Florianópolis, né? Ele me ensinou o básico, assim, mais aprimorado. Me ensinou a abertura Gambito da Dama, na época, que eu jogo até hoje, inclusive. E aí, depois dele, que foi na época quando eu era criança ainda, eu tive aula mesmo, tive somente em 2016, com Matsura. Tive uma aula, na verdade, antes do Matsura, mas uma aula só com Ovelha, né? E Ovelha também sempre foi muito bem, um bom professor, todo mundo sempre falou bem dele, mas ele também é muito concorrido. Eu tive uma aula com ele na época, não consegui depois dar continuidade, o Matsura depois veio. Tive o ano inteiro 2016 com Matsura, e aí 2017 dei uma freada, 2018 até 2019, ficou ali poucos torneios, questão financeira também falou muito alto, não consegui. Estou retornando agora, desde o dezembro do ano passado, dezembro agora, né, óbvio. Tive 2 aulas, na verdade, agora tive mais, né, então vou continuar tendo mais. Com o Gilberto Milos, e olha, de professor mesmo, é o meu segundo professor, e eu pretendo continuar agora, realmente, daqui para frente, ter aulas, né, e me esforçar cada vez mais, né, de professor são eles. Legal. E xadrez feminino? Vamos falar de xadrez feminino agora. O ambiente do xadrez escolar, então quando você pega o xadrez educacional, às vezes até tem mais meninas que meninos. Eu fiquei 20 anos em escola, as turmas, né, especialmente quando é da grade, você tem um número maior de meninas. Então, ali, pelo menos igual, ou às vezes até mais meninas. Mas, quando a gente sai ali do xadrez escolar e vai para o competitivo, essa quantidade cai muito. Onde você acha que está a dificuldade aí das meninas jogarem o xadrez de alto nível e essa relação aí com o masculino, jogar os mesmos torneios, tem uma rivalidade maior, digamos assim, quando você enfrenta um menino ali, um homem do outro lado, ou é normal? Você joga contra as peças, independente de quem esteja do outro lado? Essa é a pergunta mais fácil que eu vou responder. Nossa, é muito fácil responder essa pergunta, porque tem meninas mais no escolar e menos competitivo. É só você ver a competição das mulheres, elas têm, quando elas vão ingressar nesse meio profissional, nesse torneio que vale feed, geralmente é porque elas estão mais maduras, elas têm mais idade. É um momento muito crucial da criança, adolescente, que é na adolescência que a pessoa vai descobrir se realmente ela quer ou não continuar. Geralmente tem pais que também não deixam. Falam assim, não, filho, isso não é para você, você vai agora da cidade fazer faculdade, se formar e ponto. Os pais, então, limitam até o período escolar, chegou às proximidades de curso técnicos, intercâmbio ou até mesmo faculdade, começa a tirar essa ideia do xadrez, que realmente, como eu falo para você, precisa estudar para você obter um alto nível, e começa a pensar em faculdade e acaba abandonando. Tem outra questão também muito importante, é que nós mulheres, infelizmente a sociedade nos vê como mãe. A gente foi feita para gerar filhos, que realmente hoje a gente está tentando lutar a busca na sociedade de que realmente a mulher não precisa literalmente gerar o filho. Ela pode fazer o que ela quiser. Ela tem a livre, espontânea vontade se quer ou não ser mãe. Acontece de muitas vezes as meninas acabarem engravidando cedo, ou seja com 15 a 30 anos, mas ao mesmo tempo ela começa a casar, ela começa a ter filhos, e a gente sabe, infelizmente, que hoje o maior papel quando se gera um filho é da mãe. Exatamente. Você vê muitos pais que ambos jogam xadrez,
Isso tem filhos, quem fica em casa cuidando do filho é a mãe e o pai vai sair para competir. Eu vi poucas vezes quando, vice-versa ao contrário, quando o pai ficou em casa para a mãe competir. Isso é muito raro ter, muito difícil. Porque hoje o filho é praticamente 100% com a mãe, da mãe, e a mãe sabe tudo. É questão de perfil, a sociedade estabelece isso, a sociedade fez isso. Conheci um colega meu que quando ele falou, sempre falou até hoje, e ele fez o que ele cumpriu o que ele fez. Eu fico até admirada, eu falo para ele, que quando ele falou para mim que quando tivesse um filho, ele nunca ia trocar o filho dele, ele não gosta, ele acha nojento. Ele sempre falou e realmente ele fez isso. E eu falo assim, que ele acha que é o papel da mulher, da mãe, que eu acho que é preconceito isso. Então, as mulheres muitas vezes abandonam, abrem mão por ter filho. Literalmente quando ela ingressa a ter filho ou ela começa a casar, porque aí o papel da mulher começa a ser muito maior. É trabalho, tudo xadrez e a sociedade estabelece que ela precisa cuidar da casa. A mulher lava, seca, faz comida, ela cuida da agenda dela e tem que cuidar muitas vezes da agenda do marido. Então, eu acho que a sociedade é muito preconceituosa. Se os homens começarem a entrar no meio, estabelecer algo que eles também se obrigam a fazer, inclusive os próprios afazeres, eles deixariam, talvez, teriam mais chance das mulheres continuarem ou ter mais tempo para as mulheres, no caso, continuar jogando xadrez. Eu digo como que o homem vai estabelecer isso? Se tem filho, cuida do filho também. Vê alguém, contrata, ou vai com a esposa, vai com a mulher. Deixa ela competir enquanto você fica cuidando da criança. Não tem como essa conversa de eu vou dessa vez, se os dois jogam xadrez, eu vou essa vez, você agora cuida e depois da próxima vez você vai e eu cuido. Um jogo de duas mãos. Não é simples assim, amor, onde está a minha camiseta? Amor, você passou a minha camiseta. Amor, você fez a minha marmita. Começa a se empenhar você mesmo fazer. Porque esse tempo que a gente que joga xadrez, ou que seja, qualquer outro esporte que a gente faz, para poder dar atenção, para poder fazer isso, os homens que foram criados errados, começarem a ser criados certos agora, vai começar a fazer. Esse tempo que a mulher poderia estar estudando, ela tem que ir lá, puxa, tem que fazer a marmita para o meu marido, puxa, tem que passar a roupa dele, nossa, tem que ver o que ele tem que fazer hoje, tem que lembrar dele fazer isso. Não, eles conseguem fazer muito bem. Só que as mães criam errado, porque elas começam a fazer para o filho e elas colocam isso para a mulher fazer para ele depois. Já vi muitas vezes de mães de ex-namorados meus que chegaram e falaram para mim, o dia que você casar com meu filho, você tem que ser uma mãe pro meu filho. Eu falo, como assim tem que ser uma mãe pro seu filho? Você como mãe. Se ele casar um dia comigo e der certo, ele vai fazer as coisas dele, porque ele tem 2 braços, 2 pernas, eu vou fazer minhas coisas. Se eu puder ajudar ele quando ele não precisar, o que realmente for urgente, eu vou sim fazer. Mas agora, eu literalmente ser mãe para ele, eu não vou ser mãe. Então, eu acho isso errado. Então, hoje, tem esse preconceito, tem os preconceitos no tabuleiro também, na parte que quando um homem joga contra uma mulher, ele perde, ele fala, porque a mulher ou é muito linda, ele não consegue concentrar, ou então ele fala assim, deixei ela ganhar, tipo, sabe, ela não vai conseguir, dei chance, sabe, fica tentando dar situações que diminuem o jeito da derrota, que é errado. Não façam isso, por favor, gente. Se vocês perderam, reconhecem, a pessoa jogou bem. E a outra parte também é emocional. Nós mulheres somos muito emocionais. Você vê que eu chorei no meio do vídeo. Nós mulheres somos muito emocionais. Isso abala muito na partida de xadrez. Os homens são muito mais frios. Sempre já do homem, do perfil masculino ser frio. Então, quando uma mulher perde uma peça de xadrez, a chance dela se desestabelecer, se desmotivar e a parte emocional dela afetar, vai falar muito mais alto do que se um homem perder uma peça. Ele vai falar assim, agora vou tentar contra-jogo, vou tentar com tudo ir pra cima, e vou tentar, sabe, ele pega aquela parte frio e racional e fala, agora é tudo ou nada, vou tentar aqui, dar um jeito. E a mulher, ela já consegue se desmotivar, abalar emocionalmente. Problemas em casa, problemas no relacionamento, mulher se afeta muito mais que homem, fora os hormônios femininos, a parte que tem quando a mulher está no período dela, enfim, tudo isso abala, isso
cria consequências sim no tabuleiro de xadrez, eu falo por experiência própria. E todo esse preconceito que tem. Homens podem continuar fazendo faculdade e continuar jogando torneio de xadrez, mulheres não. Minha filha não vai jogar isso, chegou na faculdade agora, essa faculdadezinha, aí a maioria dos pais estabelecem, eu quero que ela seja uma advogada, uma médica, uma menina de sucesso, xadrez agora já tem que ser extra. Não. Acho que cada um tem que escolher sua profissão, tem que ser o que for. Eu reconheço, sim, como as pessoas falam, porque xadrez não dá dinheiro, é difícil, é chato. Mas eu acho que como qualquer esporte, como qualquer meta de vida, seja que a pessoa queira pintar um quadro, como seja a pessoa querer ser pedreiro. Minha mãe é faxineira, ela sempre gostou, ela tem toque. Então, assim, se é o gosto da pessoa, ela tem que buscar aquilo. Hoje eu penso assim, a pessoa tem que ser feliz com o que ela faz. Financeiramente, conta, fala alto, sim. Mas hoje eu acho que, mesmo eu não conseguindo ser rica, milionária, ter dinheiro guardado, poder comprar uma casa, poder comprar um carro, alguma coisa, eu fico hoje que eu não me arrependo de ter feito e continuar fazendo o que eu faço, porque ser rica é consequência para mim. Eu prefiro estar feliz fazendo o que eu gosto do que estar infeliz com um saco naquele trabalho só porque literalmente eu tenho que sustentar a minha família, eu tenho que me sustentar, eu tenho que ganhar dinheiro, mas eu chego lá com a cara, sim, horrível no trabalho, aturar patrão porque eu odeio o que eu faço, mas é o que me paga minhas contas. Não, eu não me vejo fazendo algo para pagar as contas. Legal, então tá a visão aí da Tawane desse desequilíbrio do xadrez feminino e masculino, voltado mais aí a um viés social. Perfeito? E agora, para a gente finalizar, então, Tawane, além do xadrez, do futebol, você tem uma outra paixão. Qual que é mesmo? Eu jogo pôquer. Eu amo pôquer. E você se considera aí uma jogadora profissional ou é mais entretenimento? Qual que é a sua relação com o poker? Então, eu sempre me considerei jogadora recreativa, continuo sendo jogadora recreativa. Pensei um dia, não, talvez seja consiga ser profissional, ganhe dinheiro, e aí eu consiga poder jogar mais torneio de xadrez. Logicamente não, porque qualquer coisa que você vai fazer profissional, você precisa se dedicar. E quando eu comecei a me dedicar ao poker, eu vi que eu estava muito distante do xadrez. Tanto que foi o ano de 2018, 17, 18, que eu fiquei totalmente fora. Caiu meu rendimento porque eu não tinha tempo para estudar xadrez e não estava me dedicando tanto quanto. Aí eu falei, não é para mim, porque minha paixão, meu amor em primeiro lugar é xadrez, e eu vim para jogar xadrez, quero competir, continuar, eu tô fazendo algo totalmente fora. Então, eu parei, hoje eu continuo como recreativo, não pretendo ser profissional. Se for ganhar algum campeonato ou continuar vencendo um dia, continuar com isso, vai ser a parte, vai ser sim algo a mais. Não vou parar de jogar xadrez para poder me dedicar ao poker. É totalmente recreativo, assim como na época foi o futebol e hoje eu continuo jogando de vez em quando, mas não abro mão para nada que eu não tenha que fazer xadrez. Se eu tiver que parar de jogar xadrez, eu paro de fazer outra coisa, mas jogar xadrez eu sempre falei, sempre vou continuar falando, daqui para o resto da minha vida. Infelizmente, já está acabando. A Tawane vai fazer aí as considerações finais e contar um pouco dos objetivos dela. Os que ela contou para a gente lá atrás, né, desde o início, agora deve ter objetivos e metas diferentes. O que mudou, então, frente aí àquelas realizações que a Tawane quer ainda conquistar, os objetivos dela e as considerações finais? Então, cada vez a gente fala que muda um pouco de sonho, de objetivo. Eu ainda estou decisa, eu estou pretendendo morar fora do país. Eu ainda estou assim pensando onde, quando, se eu mesmo se é para sempre, se eu vou ficar lá pelo menos 1 ou 2 anos. Mas eu estou querendo muito, talvez Espanha. Mas ainda não é algo que eu realmente, se eu tô realmente falar, não vou fazer isso, mas
É o que eu planejo. E então, assim, o objetivo é, no caso, hoje eu continuar dando aula, né? Continuar competindo, tentar ir para a Olimpíada. Como eu falei, não sei esse ano, mas os próximos eu quero muito, vou correr atrás. O Campeonato Brasileiro, obviamente, né? Tentar o título do Campeonato Brasileiro Feminino, título de mestre em FII, de mestre internacional. E aí, na parte de trabalho, não sair fora, né, dessa questão. Hoje eu vendo material de xadrez, eu quero continuar trabalhando com isso, até porque é o único trabalho que eu consigo ir para a competição, porque eu não deixo de trabalhar, porque eu posso levar produto, né? Então, a questão, acho que de objetivo maior, principal, que ainda estou na dúvida, é a questão de moradia fora. Eu queria tentar aproximação com uma outra cultura, uma outra língua para currículo, né? Legal. Então, pessoal, na descrição aí você vai ter o contato da Tawane, caso você queira comprar material de xadrez, caso você queira fazer aula de xadrez. Tawane, obrigado demais por conversar aqui com o Clube de Xadrez, no quadro Personalidades do Xadrez Brasileiro. Vocês viram que é uma história muito bonita, a jornada do herói aí, da nossa enxadrista, né, desde os tempos difíceis lá, junto à família, e conseguiu fazer aí uma jornada bonita, construir aí uma carreira como jogadora, como professora, e está conseguindo se manter com a arte do xadrez. Abração, obrigado e sucesso! Eu que agradeço, Gerson. Obrigada. Valeu.